Fala, minha gente, chegamos! Boa Oi, tarde. meus amores, boa tarde. Alegria imensa estar com você. Espero que seja uma tarde feliz aqui com a gente, claro. Muito boa tarde pra você. Hoje é meu dia de dizer desse trio mais amado, mais feliz, mais bonito, mais querido. Mais cheiroso, mais mais risonho, fofo, Mais trabalhoso. mais alegre, mais complicado. mais alegre. normal. Mais doidinho. Normal, não é nenhuma pretensão. Os normais estão acabando com o planeta. Eu vi notícia essa semana, acho que foi na BBC, e a notícia dá conta de alguns passos observados para identificar uma pessoa normal. Aí eu fui lendo. Pra que fazer isso pra ficar sentindo mal? Eu fui me identificando. Com o quê? Normal. Meu Ei, teste deu de Eu normal. acho que É não há sério. nenhuma Aí razão embaixo pra estava você escrito, acabar pegadinha. É brincadeira, não teria que É sério, depois eu vou compartilhar com Pra que Eliane. descredibilizar a matéria da BBC? Não, senhor, ué. Vai lá, normalzona. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre desejo. Meu desejo é ser normal. E o seu aí de casa? Não, mas não é esse desejo. A gente vai falar de falta de desejo sexual. Falta de desejo pelo cônjuge. Um alerta para o casamento. Tá acontecendo alguma coisa por aí? Esfriou, são só dois amigos dentro de casa. Tem que ter amizade entre o casal, lógico. Mas quando é só Mas daí amizade... Virar uma república em casa? Aí não, né? Aí não, né? Não, tem Dois até chamando, tem coleguinhas. os caras chamando até Chama a de esposa de brother. varoa. Feliz sábado, irmã. Não, e quando nós chama de mãe. Ixi. Oi, mãe. Oi, mãe. Mãe. Tem Ai, café ai. da manhã, mãe. Fica o Fez código. almoço. Apareceu, sabe? Falou, feliz sábado, irmã. Aí ela já tá responde. dizendo, já tá dizendo o que tá rolando. Falou tudo, né? Falou tudo. Aí ela fala assim, pai, bom dia, pai, feliz sábado. Mas às vezes tá passando por uma fase ali, o corre-corre e tal, e acabou não tendo aquela conexão toda. Será que isso, quando é algo esporádico, significa alguma coisa também ou não? Perguntas boas para serem respondidas por ela, Eliane Melo, sexóloga. E essa conversa vai ser com quem gosta de falar do assunto, mas não é pouco não, hein? Eliane Melo, convidada de sabe. hoje. Sabe. Muito. Verdade. Dá curso, resolve o problema de muita gente que estava se Destrava. borocochô, Né? meio mal acabado, meio preso, muito amarrado. Ela vai lá e destrava. Pronto. Quem é o personagem do dia aí? Não, é? Abinal Júnior, brincadeira. Ah, sou eu. Olha que eu vou falar, hein? Você vai contar tudo, né, Abinal? Não Ó, pode. Vinal Júnior, Ontem personagem eles fizeram essa gracinha comigo, hoje sobrou pro Abinal. Quero ver qual vai ser a sua. Ei, Então, ai, meus ai. amores, temos notícia, temos quem vai contar uma história. Gente, nós temos a história de um casal Que virou notícia no Brasil virou notícia inteiro. e vai aparecer por aqui também. Ela foi freira e estava sem casar já, o que é? Uns 70 anos, É, já com tinha 70 isso, anos, ele por aí. 80 anos. A história é que eles estão casados. Como terá sido a primeira vez, hein? Bom, fica quieto. Nós vamos que vamos, então, assistindo todas essas histórias, esperando também a sua participação por aqui. A gente vai e já volta com você no seu Entre Família. Minha gente, olha, tô vendo que o programa de hoje vai render e muito, principalmente boas risadas e interações também aí do outro lado. Já preparou a sua interação? Sei que já tá salvo aí o nosso contato, tá não? Já tá salvo, né? O nosso WhatsApp. Quando a gente começa a falar aqui, você já emenda aí de casa. 129, você já falou de 315-0249. É assim? Será que é assim em todo lugar? Sim, mas sempre tem gente nova chegando também por aqui, né? Então vem, fica com a gente até as 4 da tarde, nós estamos ao vivo, você pode fazer perguntas, tirar dúvidas, você pode rir com a gente, pode ser feliz, pode convidar toda a família para nos assistir aqui na sua Novo Tempo. Bem-vindos e lembrando que o assunto de hoje é sobre a falta de desejo, como resgatar o desejo da relação conjugal. Conta pra gente, essa é a pergunta do dia? Como é que tá a pergunta do dia? Perguntinha, é por aí, Essa. você acha que tá quente, tá frio, né? Quente ou frio? Você vai mandar pra gente, a gente já pode mostrar ou depois? Vamos mostrar aqui já então, ó. Tá vendo um termômetro ali ao lado? Você vai ver, a câmera vai mostrar agora, o Thiago tá focando pra gente ali, ó. Pra você ver o termômetro. Ó, começa lá no gelo total. O casamento tá frio, a relação ali, né? Tá fria demais, ou não, tá frio, mas não tá tanto. Tá mais ou menos, tá morno, né? O que a Bíblia fala sobre morno mesmo? Tá a ponto de vomitar. Ih, já era. Tá quente, opa, tá fervendo o negócio. E aí, conta pra gente como tá a chama desse relacionamento de vocês aí. É pra dizer quente ou frio?
Beleza? Você manda aqui no nosso WhatsApp 12983150249. Mas manda, tá? Manda. E de verdade. E até conta pra gente aí o porquê. Não, tá frio. Ah, porque a gente tá se sentindo emocionalmente desligados, muito corre-corre, ou isso ou aquilo, uma vez no mês, né? Ou um no ano, não sei. Conta pra gente aí. E você como pode aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados na sua casa e pode mandar anônimo, né? Se você Verdade. quiser, talvez, se você preferir não mandar fotos, talvez seja bom também, para a continuidade do seu relacionamento. Mas é bom você repetir a interação. Como é que tá aí? Tá lá o São Joaquim, aquela geada, ou a Polícia Florestal tá até ligando para você, não saia de casa que tá estiagem, você vai incendiar tudo aqui. É isso aí que você tá fazendo. boa. Ai, Ora. pastor, o que dizer sobre desejo, relacionamento, sexo, segundo aquilo que a gente crê e está, inclusive aqui na revista Sem Tabus, como proposta para você buscar com profundidade, saber melhor sobre sexo, segundo o que Deus que pensou, sexo e sexualidade, aqui com a gente, Sem Tabus, 0 operadora 12 21 27 31 21. Pastor Aleixo. Primeiro a gente precisa reforçar e sempre, né? É uma luta, mas a gente precisa o tempo todo dizer que sexo é uma criação divina. Deus criou um ser humano perfeito e criou perfeito na sua sexualidade. Não tem nada de sujo, não tem nada de errado, não tem nada de originário do pecado do sexo em si. Pode haver uma atividade sexual pecaminosa, como pode haver uma atividade sexual santa, mas ele em si não é, ele é a criação divina. É o convite de Deus para que nós, como seres criados à imagem dele, participem da alegria dele. Portanto, Deus nunca vai colocar no ser humano algo que seja estranho ao seu próprio caráter, à sua própria pessoa. Repito, viu? Por mais estranho que isso possa parecer para você, o sexo que Deus colocou para nós é o convite dele e a bênção dele para que nós desfrutássemos o prazer dele, da alegria dele, de ser um com alguém e essa unidade nos dar uma explosão de alegria. E ele é o resultado, e olha, isso é muito importante, o sexo ele é um resultado cíclico daquilo que Deus colocou nos processos que ele fez. Quando Adão foi criado, e é muito interessante que o ser humano é criado em etapas, todas no mesmo dia, mas há a criação do macho, homem, depois há uma criação da consciência deste homem sobre a necessidade dele de ter alguém para cumprir o propósito com ele. E depois disso, ao término da criação, quando esse ser humano fêmea é criado. Na conclusão do processo, o fim da solidão, a consciência do propósito, existe uma explosão de alegria na unidade dos dois que se dá na relação sexual. Quando a gente rompe com os processos, o final do processo vai ficar complicado também. Tão bonito ter essa compreensão, né? Vem pra cá, Eliane Melo, nós queremos incluir você nessa conversa boa. Afinal de contas, você vem de Brasília, chegou agora há pouco do Canadá, passou em casa lá em Brasília, bem-vinda, fique à vontade, e veio já fazer um programa especial com a gente, porque é sempre especial quando você vem. Tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês. E esse tempo vai ter que ser bem utilizado. Amiga, lembra? Sem Tabus? Muito bom. Eliane Melo fez muitas vezes o programa Sem Tabus comigo, foi quando nos conhecemos. Eu prefaciei o livro da Eliane Melo, que para mim é o melhor livro do contexto sexualidade na vida cristã. E ela, sempre que o tema é este, ela volta por aqui, mas lembra muito bem do que é a revista Sem Tabus, ou o programa que eu produzi e apresentei durante 7 anos. E eu aproveito para dizer para você, entre em contato com a gente e garante a sua, vai chegar na sua casa, pelo correio, sem precisar você pagar nada por isso. Bom demais. E, Eliane, o que dizer desse esfriamento dentro dos relacionamentos, né? Quais são as principais causas que você atende no consultório, que chegam até você, desse esfriamento? Não tá legal. Então, quando a gente olha para o desejo, a gente pode dizer o seguinte, que o desejo, ele é uma primeira fase de todos os relacionamentos. Você precisa desejar estar na presença do outro. E aí, quando a gente olha para o casamento de uma forma específica e para a relação sexual, nós temos no desejo esse primeiro momento. Só que esse desejo ele é mal interpretado, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que nós vamos passar a vida inteira de casados desejando da mesma forma como era lá no namoro
E a gente não se lembra, né, que lá no namoro a gente estava longe um do outro, que a gente não tinha tantas preocupações, a gente se esquece, né, do quanto que a gente se preparava um para se encontrar com o outro. Você tinha 19 anos. Né? Você era jovenzinho. Então, milhão, diferença. algumas diferenças que a gente precisa começar a levar em consideração. Porém, desejo, ele muda de figura. E eu costumo dizer assim, Deus é tão bom que Ele não deixou a gente com um aspecto só de desejo. Então, desejo não é só você subir pelas paredes, não é só você querer estar com outro o tempo todo. Não é só isso. Existem vários tipos de desejo. O desejo espontâneo, que é esse que é o mais querido, que é o que a gente gostaria de estar sentindo o tempo todo. E existe também o desejo que é responsivo, que eu costumo dizer assim, o desejo responsivo, ele é mais maduro. Ele é um desejo que você alimenta, ele é um desejo que você sabe da importância e você faz por onde as coisas acontecerem. E a maioria das vezes, quando as pessoas vêm para o consultório, elas vêm por uma falta de informação. Então, elas não sabem, elas olham para si e falam assim, quando eu me comparo com a pessoa que eu era lá atrás, tem alguma coisa estranha. Eu não desejo mais do mesmo jeito. E aí, quando essa pessoa ela começa a receber psicoeducação, né, informação correta sobre sexualidade, ela começa a ficar mais tranquila. Ela, então muda. Então eu não preciso me separar. Porque é bem comum as pessoas falarem assim, mas eu não desejo mais, então eu acho que eu não amo. Aí faz a confusão entre amor e desejo. E ela saberá também que pode resgatar. Sim. Pode renovar, né? Sim. Nós temos aqui alguns pontos que nós separamos para, à medida em que formos dialogando sobre, outros venham também somar nesse assunto. Vamos lá? Como melhorar a intimidade entre o casal? Quando tento me aproximar, ela sempre dá uma desculpa. Ele vive no celular, não me olha mais como antes. E a próxima, Aleixo? Parece que somos colegas de quarto, não um casal. A intimidade virou um tabu entre a gente. A última vez que tivemos um momento a dois, nem lembro. Uau. E agora? E aí? Essas frases são comuns? São comuns, bem comuns. Por exemplo, a gente precisa investir no outro. Então, quando a gente olha para essas frases, a gente percebe que acontece como se fosse um comodismo entre o casal e falta investimento. Então, não é porque você se casou que está tudo garantido. Aliás, a Bíblia deixa isso claro, né? O amor é um sentimento que ele precisa ser sempre alimentado. Então, quando você olha ali para a primeira, né, quando tento me aproximar, ela sempre dá uma desculpa. Ali tem uma cara de um lado sexual que está faltando, né? Eu gosto muito de ver a questão sexual com dois pilares. Existe o pilar físico e existe o pilar emocional. Todas as vezes que uma pessoa ela só olhar para o lado emocional, vai faltar no físico. Todas as vezes que a pessoa só olhar para o lado físico, vai faltar no lado emocional. Porque a questão sexual ela foi idealizada por Deus com esses dois componentes. É o físico e é o emocional. Só que aí, culturalmente, a gente tem um problema. Porque os homens, eles foram treinados a olharem para a questão sexual de uma forma muito mais física. E as mulheres foram treinadas a olharem para a questão sexual de uma forma muito mais emocional. Eu costumo dizer que nós precisamos pegar e equilibrar. A mulher ela não pode se esquecer do físico, do mesmo jeito que o homem não pode se esquecer do emocional. Então, naquela primeira frase, está ali, quando tento me aproximar, ela sempre dá uma desculpa. Me parece que essa pessoa, ela está tentando se aproximar só fisicamente. Então, se existe uma necessidade sexual, ela precisa ser... a gente precisa cuidar dessa necessidade tanto física como emocionalmente. E se essa mulher ela só é procurada fisicamente, provavelmente ela vai se proteger, né? Então existe a necessidade desses dois grandes componentes, o físico e o emocional. E quando a gente fala de desejo, a gente tem que cuidar desses dois lados. Você E já há um desequilíbrio aqui. Sim. Sim. Porque quando ele tenta se aproximar, ela não diz a verdade para ele.
Ela não está dizendo para ele por que ela está o recusando. Ela está dando uma desculpa Sim. e ele vai mergulhar na desculpa dela e vai dar uma interpretação equivocada que vai deixar tudo ainda mais corrosivo, né? Verdade. Não há um diálogo Já franco entre os dois. aconteceu de se perceber, especialmente você nos casos que você atende, de que esta mulher, ela até seja atendida emocionalmente, mas ela não tem um despertar sexual mesmo. O corpo para ela nessa dinâmica sexual, ele é atendido no carinho, na presença do outro, eles estão bem, mas ela não dá uma resposta sexual. Pode acontecer. Tudo pode acontecer quando o assunto é vida sexual. Então, existem sim pessoas que estão, maridos que estão preocupados, que estão atendendo a esposa, oferecendo carinho, e ainda assim essa esposa, ela não se envolve sexualmente. Do mesmo jeito que também existem maridos, tá? Que a esposa vai atrás, a esposa tenta de várias formas e o marido também não se envolve. Então, a gente olha para uma situação como essa, Darleide, e a gente começa a entender o seguinte: existe algo a mais. Por quê? Se essa pessoa, ela quer ficar só nesse componente que ainda é emocional, que ainda é carinhoso, e ela tem dificuldade de ultrapassar essa barreira e ir para uma resposta de fato, que é física, de fato algo que é mais íntimo, eu começo a ver que pode ser que existam traumas aí nessa construção da vida dela. E quando eu falo de trauma, não estou falando só de trauma sexual, não, enquanto abuso. Tá? Eu estou falando de traumas dessa pessoa ter tido uma concepção equivocada sobre o que é ser sexual. E aí ela começa a não compreender, não se sentir bem, inclusive com essas reações. Eu quero só o carinho, eu quero só essa conversa bacana, eu quero só criar os nossos filhos. Mas quando fala sobre essa intimidade, esse se tornar um só, aí aparece o bloqueio. Pode ter alguma coisa a ver também com, momentaneamente ou por um período, ela esteja insatisfeita com o corpo, ela esteja insatisfeita com a sua própria aparência e ela se põe à distância. É interessante pensar nisso porque é algo muito particular das mulheres em especial. Eu só peço uma pausa, já volto, porque vou por ali, primeiro para daqui a pouquinho mostrar para você como é que está já o termômetro. A direção disse que o pessoal está mandando bem por aqui. A gente quer saber daqui a pouquinho qual é o resultado nessa dinâmica de quem está dizendo que o casamento, a vida íntima está aquecida, mas já fiquei sabendo que parece que tem gente mandando pedrinha de gelo por aí. Mas para ajudar, eu quero lembrar a você que nós estamos aqui para ajudar de verdade, oferecendo a você a revista Sem Tabus, 7 lições para nós pensarmos nesse universo da sexualidade, da intimidade, da conjugalidade, do prazer, da alegria, que Deus assim pensou para cada um de nós numa relação com muito amor, com muito interesse de que estejamos bem, que façamos o outro feliz. Para você adquirir esse material é muito simples, basta ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. A nossa equipe está agora esperando a sua ligação, você não vai pagar nada por isso, vai receber em casa pelo correio. Se você está me assistindo de outro país, você está aí na Angola, está em Portugal, nos Estados Unidos, no Japão, quer dizer, no Japão essa hora acho que a maioria está dormindo, mas aí você pode pedir pelo nosso site, você vai receber todo esse material em PDF, já que essa possibilidade está disponível, por que não, não é? Mas esse material aqui em revista, aqui no Brasil, você recebe em qualquer lugar, você que é de qualquer religião, você que pensa o que quer que seja, só receba em casa. Darleide, mas eu não sou anjo da esperança, tá tudo certo. Darleide, eu sou anjo da esperança, posso também? Claro que pode. Não tem barreiras, é só ligar pra gente e pedir a sua, garanta a sua. 7 lições sem tabus. Muito bem, esperando a sua ligação, podemos conferir por agora como é que está o pessoal nessa experiência de contar da sua vida íntima. Daqui mesmo eu puxo pra cá. Tá tão no cantinho. Aqui mesmo, tá bom. Tá bom, deixa eu ver aqui. O resultado, tá bom. Eu me queimei. Cadê? Olha lá, já tem gente dizendo. Enquete. Por enquanto está mais pra frio. Que isso, então vai ter que gente? baixar aqui. Dá aqui essa revista de novo. Aqui, ó. Aqui um take, Vamos ter gente. que deixar colado. Vamos esquentar ali, esse negócio aí, ó. Vem cá, fecha aqui, ó. Sem tabus. Tá frio.
precisa esquentar. Não tá bonito isso. Olha, que horas são agora? Ainda mais no inverno que é bom esquentar. horas são agora? Hã? Agora são 10 para as 3. Uma frieza, uma friaca danada destas. Não é possível. Sem tabus, garante a sua agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Eu achei que eu ia brincar com isso aqui. Mas tá gelado? Gelado mesmo? Aqui? Tá Puxa, gelado. quando é que isso vai chegar aqui? Volta pra cá. Pronto. Deixar no gelinho aqui de cima, Tati? Aí, Tudo bem. ó, Tô te pronto. ouvindo, Tati. Tá quente ou tá gelado por aí? Ai, ai. Muito bom. Aqui, ó. Chama o intervalo. Eu tô pensando, depois desse frio, como é que eu chamo o intervalo. Porque se já tá frio, nem intervalo, né? Intervalo para quando a gente tá meio cansado, assim, precisa do intervalo. Mas agora, no caso, a gente precisa quase tirando o intervalo. Ligue. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Então pega aquele celular aí, aqui, ó, onde tá escrito o número do seu cônjuge, ligue lá também para ele. Aproveitar o intervalo para esquentar, né? Liga, passa 2 telefonemas do intervalo. Operadora 12 21 27 31 21 e esse que tá aí nos seus contatos. Do seu marido, Da da sua pessoa que esposa. casou com você, liga também. E a gente já volta. Quem é? 2, 1, vambora. Entre família, por brincar aqui de par ou falando. ímpar? Vamos? Pá. Você falou par, né? Então você, vai lá. Brincadeira. Vamos lá. Ó, estamos falando hoje aqui no Entre Família sobre a falta de desejo pelo cônjuge. Isso é um alerta para os casamentos, né? E as Isso- notícias não são boas, amigo. Não, Não. tá A galera tá triste, né? mandando notícia ali. Pois é, eu estava vendo até uma pesquisa, Darleide, que foi feita, ó, segundo dados da Pesquisa Nacional de Comportamento Conjugal, cerca de 40% dos casais brasileiros relatam dificuldade na intimidade. E entre mulheres acima de 40 anos, essa taxa ela pode ultrapassar 50%. O que não afeta, né? Isso não afeta só o corpo, mas também o coração, as relações. É isso mesmo? Esses Eliane? números, você acha que são para mais, Ou Eli? tá meio, como é que diz? Defasado. Não, é isso mesmo. É. Qualquer pesquisa a nível de mundo, a gente vai perceber que o desejo é a principal queixa dos casais. Parte por eles não entenderem essa mudança que a gente comentou no primeiro bloco, que o desejo ele muda, ele se torna mais maduro, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado. Provocado. Sim. E a gente não pode ficar nesse comodismo de muitas vezes esperar o desejo cair do céu. Existe um comportamento que é muito comum entre as pessoas de falar assim: eu vou esperar eu desejar, eu vou esperar sentir vontade. E não é nunca. Né? Se for esperar eu sentir vontade, coincidir com a vontade do meu marido, ao mesmo tempo, Tem algumas complica. perguntas que vêm e alguns itens para a gente trabalhar aqui, mas eu queria que você já deixasse cozinhando. Quando a gente fala de pesquisas, elas quase sempre trazem mais perguntas do que respostas. Então a gente está falando de um país continental hiperpopuloso e altamente regionalizado e com um monte de crenças aqui dentro. Então dizer assim, o Brasil mas o Brasil do Sul não é o Brasil do Ceará, e lá no Ceará tem pessoas que creem e têm crenças e cosmovisões diferentes. Isso vai afetar, obviamente, a sua vida sexual. A pergunta é, existe um perfil daquele que se diz satisfeito? Porque essa é uma coisa que precisa responder. Tem 40%, 50% que não está bem. Como é? O que tem feito? Qual é a característica daquele que está bem? Porque isso é uma coisa para a gente perseguir. Dizer que está tudo errado, sempre esteve. é boa. Sempre esteve. Muito bom isso. Agora quem tá falando assim, vixe, nem te conto. Quem é esse cara? Eu, Ó, a cara do Abinal lá. Que falou, não vou falar nada. Ele só pra- fez. eu vejo que quem está bem não está indo no que pensa a internet, a televisão, porque quando a gente fala sobre desejo, a gente percebe que as grandes mídias, elas fazem com que você sempre seja puxado para baixo. Porque a intenção que a gente tem hoje no mundo é uma indústria sexual que quer vender o tempo todo. Então, se eu tenho uma indústria sexual que quer vender, ela precisa causar em você a insatisfação. Então, eu vendo muito mais, né? Se eu causo a insatisfação. Mas as pessoas que olham para si e falam assim, eu estou bem com a minha esposa, eu estou bem com o meu marido. A gente conversa,
a gente tem problemas, mas a gente está sempre um do lado do outro, um ajudando o outro. A gente não fica achando algo sobre o outro, a gente pergunta. A gente também curte a presença um do outro. E esse curtir a presença não é só em relação à vida sexual em si. É estar perto, assistir um filme, ler alguma matéria, conversar sobre o dia, se envolver um com o outro, beijar. Aliás, quando a gente fala sobre beijo, a gente percebe que a maioria dos casais não se beijam mais. Se todo casal se beijasse pelo menos uma vez por dia, por mais de 10 segundos, a gente teria casais mais conectados. Então, se a gente fizesse o mínimo, conversar, se beijar, estar atento à necessidade um do outro, ser colaborativo em casa, para que ninguém se sinta sobrecarregado. Se nós fôssemos para a cama com um pensamento, com aquele pensamento ideal de que Deus nos criou seres sexuais para que a gente desfrutasse do maior prazer sexual, que é o orgasmo, a gente iria para a cama de uma forma mais feliz e a gente poderia se envolver mais facilmente para chegar até o prazer, sem tantas exigências. O meu corpo é perfeito, o dia foi perfeito, eu estou cansada, eu não estou tão cansada. Não. Eu estou aqui com a pessoa que eu amo, com a pessoa que eu quero dividir a vida, então vamos aproveitar esse momento e vamos dormir melhor, porque pode ter acontecido um monte de coisa ruim no dia, mas se o dia terminar bem entre nós dois, a gente já se fortalece. Intencional, né? Ser intencional, até no serviços da casa, né? Aquele negocinho que você manda ao longo do dia, você está querendo alguma coisinha a mais também, agradar e querendo algo a mais também. Então a intencionalidade eu acho que tem que entrar bastante nisso também, né? E nessa intencionalidade, joga aqui as frases de volta para a gente comentar outra vez. Eu só ia dizer que, assim, entre esse modo colaborativo de viver, também a gente vai encontrar nisso meio de resolver muito ressentimento, tem muita raiva, tem muita tristeza envolvida. Imagina, um casal que tem muitos anos de casados, se não tem uma dinâmica de colaborar em resolver os problemas, você vai acumulando problemas e chega uma hora que não tem desejo que resista, não tem vontade de deitar para ficar junto, não tem mais vontade, porque a parceria foi se perdendo ao longo do tempo. Não tem aquela admiração. Acho que tem algo mais profundo outro, né? do que isso que é da superfície, mas também pode ser superficial para quem está enfrentando uma dor em relação a um casamento que não se resolveu ao longo do tempo. A última vez que tivemos um momento a dois, nem lembro. Olha só, esse é o pessoal que está mandando aí essa interação dizendo que está gelado. A intimidade virou um tabu entre a gente. Parece que somos colegas de quarto, não um casal. Vai virando coleguinha, amiguinho, Eliane. E vira mesmo, porque falar sobre sexo não é uma conversa fácil. Então, se você está em um casamento que a vida sexual está difícil, é mais difícil ainda você conseguir conversar sobre sexo, porque tudo fica parecendo que é uma exigência, tudo fica parecendo que é uma crítica. E nós, enquanto seres humanos, nós não somos abertos à crítica, mas se a gente for falar da área sexual, a área sexual ela é mais sensível ainda a qualquer tipo de crítica. E eu realmente acho que o caminho não é você criticar o outro, não é você só apontar para o outro o que tanto falta. Eu costumo dizer muito, tanto para os meus seguidores como para as minhas alunas, que a gente deveria olhar para o casamento de uma forma mais positiva. Muitas vezes essa mesma pessoa que fala, nem me lembro o tempo, né, que a gente ficou junto, nem lembro, somos colegas de quarto, mas está nesse casamento, né? E se decidiu ficar nesse casamento, algum motivo existe, né? Geralmente não são só filhos, existem outros motivos. Então a gente precisa começar a usar uma lupa assim no casamento para entender por que eu estou aqui, o que existe aqui de bom. E, de fato, começar a enxergar as coisas boas que existem no outro. Isso é essencial para o desejo, porque quando eu começo a olhar para o outro e só critico esse outro, a chance das coisas piorarem e do meu interesse diminuir aumenta. Então, se eu vou para a questão da intimidade e eu quero fazer com que essa intimidade mude, por que não começar pelo que dá certo? Então, você recebeu um abraço, você gostou desse abraço? Sinta-se bem nesse abraço, diga o quanto foi bom ganhar esse abraço.
Ofereça esse toque, diga para o outro como é bom, porque a gente às vezes esquece desse lado que é positivo e que alimenta muito mais do que uma crítica. Com certeza. Vamos chamar aquele casalzinho? Nós Seu anunciamos Clemente, agora. cadê o seu Clemente, né? O seu Clemente e a dona, cadê o nome dela aqui? Já fugiu. Maria Lúcia, né? Seu Clemente e Dona Maria Lúcia, que estão conosco aqui e que são personagens de uma história de amor que ultrapassou todas as barreiras geográficas e que tem sido inspiração para todo mundo. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui. É muito bom poder ouvi-los neste mundo que tanto precisa ouvir de histórias que dão certo. E a gente queria ouvir de vocês como é que essa história começou, como é que vocês se encontraram. Sim, podemos falar? Sim, sim. Meu nome é Clemente Chaves dos Santos, casado com Maria Lúcia dos Santos. É uma grande honra estar nos ouvindo, estar ouvindo pessoas de grandes altos graus, pessoas desenvolvidas, essa grande rede também. É muita satisfação que ela recebeu o meu boa tarde, a da Maria. Que queridos. Acho que vale a pena a gente lembrar, para quem não conhece ainda a história, a Maria Lúcia, que vai falar agora com a gente também, ela aos 70 anos de idade, sem nunca ter namorado, decidiu que se tornaria freira ainda muito jovem, mas, vejam bem, casou com seu Clemente, que agora está com 84 anos. O casamento aconteceu no início de maio, lá em Goiuerê, no Paraná, com 200 convidados. Olha a festa! Ai, vamos saber dela? Como é que foi esse momento, amiga? Você casou aos 70 anos. Conta essa experiência. Sim, eu me casei aos 70 anos, com 70 anos. Eu conheci o Clemente e aí nós começamos a se gostar. Aí chegou esse ponto do nosso casamento. E como foi que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos, eu participo da terceira idade, então as atividades da terceira idade eu participo e ele também, algumas atividades ele também participa. Então, ali que nós nos conhecemos. Aí começamos a conversar, começamos de bailinho dançar, se divertir, né? Aí começamos a nos gostar, assim, gostar um do outro. E como é que foi, seu Clemente, essa aproximação? Porque o senhor já tinha sido casado, estava vivendo um outro momento da vida, se conheceram, começaram a se gostar. E como é que foi essa aproximação? Como é que você falou com ela pela primeira vez, essa declaração? Mais uma vez, boa tarde. Foi uma grande alegria quando recebi o sim da Maria Lúcia. Eu esperava já 2 anos e meio para trás. Estava muito difícil, né? Até que chegou o momento que ela resolveu se casar comigo, fazer vida a 2. E eu fiquei muito emocionado. Para mim foi uma grande alegria ter ela ao meu lado. Que legal. E até a história deles, né? Pelo que eu fiquei sabendo, o seu Clemente, Dona Maria, me corrija aí se eu estiver errado, viu? O seu Clemente chegou para perto, olhou para Dona Maria, gostou, né? E começou a conversar. Mas a Maria, a princípio, não queria saber não, né? Mas teve um momento que sentiu ali, viu ele conversando com outras pessoas, outras meninas, né? E aí sentiu aquele ciúmezinho, opa, que negócio eu estou sentindo aqui no meu coração, acho que eu gosto dele. E aí chegou para perto, foi isso mesmo? Sim, foi desse jeito. Aí ele gostava muito de mim, chegou até a me pedir assim, a casamento. Eu falei, não quero casar não. Se eu não casei quando era nova, agora é pior, porque eu já estou mais velha, eu falei para ele, né? Aí, com o tempo, eu falei assim, arruma umas outras senhorinhas lá que queira casar com tu, porque eu não vou querer casar não. Mas ele começou a arrumar umas senhorinhas lá, começou a namorar. Aí eu percebi que eu estava com ciúmes e percebi mais ainda que estava gostando dele.
Aí cheguei ao ponto de falar para ele: eu estou gostando de você, Que legal. vamos namorar. Eu falei desse jeito. Que bonitinho. Puxa, Namoraram quanto Deus. tempo? Um mês. Muito bem. Porque vocês já se conheciam, né? Não tinham mais o que Já esperar. sabia o que queria? Eu vivia assim, pertinho um do outro, nós nos gostávamos muito, Aham. mas eu gostava dele como amigo. Uhum. Era um amigo, pra mim era um amigo, eu não conseguia, assim, diferenciar aquilo lá, né? Eu achava que eu estava com muita amizade com ele, aquela amizade fina mesmo. Um amigo, tal, para sempre. Na verdade, nós estávamos namorando desde a primeira vez que eu vi ela. Eu estava namorando com ela. Que amor. Eu estava sempre ao lado dela, eu tinha ciúme dela, prestava atenção se estava correndo tudo bem. E eu cuidava dela muito bem. E ela também cuidava de mim. Diz ela sem interesse, mas ela cuidava de mim. Eu vi que ela poderia fazer alguma coisa por mim. Eu ia ter paciência de esperar. Como eu tinha paciência, esperei. Até que eu cheguei, ela disse que eu pedi casamento para ela, eu pedi mesmo, ela disse que não. Mas eu não recebi o não dela como um fim. Fiquei à espera, sempre conquistando ela, e sempre ao lado dela, até que eu falei assim: se tem gente gostando de mim, eu vou dizer que estou gostando também. Aí comecei a namorar com outras mulheres, aliás, era uma delas, porque ela achou que não era uma mulher certa para mim, e começou a falar, eu falei: alguma coisa de bom pode acontecer. Aí eu larguei daquela lá e pareceu mais outra, eu também topei, mas não que eu queria alguma coisa com aquela mulher. Eu queria só fazer ciúme na Maria. Clemente, você não é brincadeira. Mas olha só, Maria Lúcia, ele já era assim, namorador, porque eu tô vendo, tinha sido casado, tem família. Um estrategista. Estrategista, muito sabido, muito charmoso, muito galã. Mas você não tinha casado ainda. E aí, nós estamos falando agora aqui sobre desejo. Claro que é essa hora da tarde, nós precisamos ser bem sucintos. Mas você gostou dessa vida da intimidade, dessa vida que você desconhecia antes, mas que foi com o Clemente a sua primeira vez? Para você, você está feliz nesse momento da sua vida, nesse sentido também? Eu estou feliz. Ai, que... Assim, eu não tinha experiência. Eu não tinha experiência. Entendia tudo mais, como que seria um casamento, um relacionamento assim a dois, mas não tinha experimentado, não sabia assim o valor, não sabia dar o valor que era uma vida a dois. Mas depois que eu me uni ao Clemente, para mim foi uma grande realização. Que lindos vocês, lindos. Muito, muito Obrigada. Bom. Olha, tem muita gente nesse momento que com certeza está ouvindo vocês e que está pensando assim: eu acho que para mim não tem muito o que fazer, não tem um sonho para o futuro, está pensando que já está do jeito que está, vai ficar. Qual é o conselho que vocês diriam para as pessoas em qualquer momento da vida sobre esses sonhos, sobre a realidade de se realizar, seja lá qual momento da vida for? Primeiro eu vou dizer, hoje é um dia muito alegre para mim, estou realizando duas grandes alegrias, estar ouvindo e falando com vocês e todas as pessoas ouvintes que estão ouvindo essa grande audiência. Eu hoje estou completando 85 anos. Eu disse para as pessoas que procura ser feliz. Deus não banhou ninguém no mundo para ser infeliz. Eu fui feliz desde quando casei a primeira vez. Eu estava com 24 anos, minha esposa estava com 14 anos. Nós fizemos uma vida de 57 anos juntos e eu fiquei muito sentido quando Deus chamou ela, porque chegou o dia dela, né? Não podia fazer nada. Eu fiquei muito sentido, até naqueles momentos eu não tinha vontade de ficar ao lado de ninguém, não tinha sentimento para ninguém. Até que enquanto um dia eu resolvi na terceira idade, que eu já participava, tinha afastado da terceira idade por causa da minha esposa, aí eu resolvi voltar e encontrei essa linda mulher. Para mim foi uma alegria da minha vida, foi uma luz no meu caminho. Eu estou muito feliz e peço às pessoas que procuram ser felizes também. Não esconda a felicidade que Deus te deu, não, para vocês. E agradeço a todos que estão nos ouvindo.
Coisa boa. Seu Clemente, obrigado, viu? Obrigado mesmo por você. Eu agradeço. Dona Maria, Deus continue abençoando muito o lar de vocês. Essa felicidade, esse carinho, né? Que a gente vê de longe, dá para perceber esse amor, Amém. esse carinho que um tem pelo outro. Deus continue guiando a vida de vocês e sendo exemplo para outras e outras pessoas, independente das gerações aí também, viu? Obrigado. Beijo, Que assim querido. seja. Amém. Tchau. Amém. Tchau. Que bonitinho, né, Eliane? E tem uma coisa aqui que sintetiza deles o que a gente falou aqui. Só pelos movimentos, né? Você vê um casal que está se admirando, Sim. se curtindo, se desejando, tem um carinho a despeito de um plano de negociação. Eles não estão trocando, estão negociando, não é um balcão, né? Isso é muito legal. Muito bom. Eu fiquei aqui emocionada, viu, com a história. Eu gosto dessas histórias. E, de fato, a gente percebe que o desejo é algo que nos acompanha do nascimento até a morte. Ele só vai mudando a configuração. E dentro do casamento, a gente tem essa possibilidade, né, de vivenciar o desejo de uma forma mais intensa, mais íntima. E eu gosto quando Freud, ele fala assim, que desejo é impulso de vida. Ou seja, a gente tem esse impulso naturalmente. Então a pergunta é, onde eu coloco o meu desejo? O seu Clemente e a dona Maria Lúcia, eles estão colocando um no outro. Às vezes o que falta nos casamentos é a gente colocar esse desejo no lugar certo, porque essa energia, ela existe, é a energia de vida. Então, onde eu coloco vai fazer toda a diferença. Verdade, que bonito. Bonito demais. Mas como é que anda? Falando em bonito, né? Como é que anda aí o relacionamento do outro lado, hein? Você já viu o nosso termômetro aqui? Começou gelado, lá embaixo. Sai de Urupema, vamos para Cuiabá. Sai que vamos subir aí, ó. Pessoal que tá, quem sabe, naquelas regiões mais frias do Brasil aí. Vamos dar uma olhadinha aqui a enquete. Joga na tela aqui, por favor. Olha aí, ó. Sem tabus para todo mundo, viu? Sem tabus para a galera inteira aí. Que é isso, Brasil? Olha aí, ó. Nessa enquete dizendo o seguinte, sobre relacionamento frio ou quente. Frio, tá disparado 60%. Morno, 15%. Que isso, quente 25% só. Na minha pergunta se o seu Clemente já votou. O seu Clemente, com certeza, tem outra além do quente aqui, será? Ajuda quem? O Clemente e a Maria Lúcia, Esse daqui, né? ó, chama acesa. É ou não é, seu Clemente e dona Maria Lúcia? Então, ó, manda pra gente aí sua enquete também, tá bom? A resposta é essa enquete também, dizendo se tá frio ou se tá quente, beleza? Tá morno também, pode mandar, mas frio ou quente, né? Já manda pra gente aí também, pra gente melhorar aqui. Então, continua, deixa eu ver. Vamos subir mais um pouquinho só aqui, ó. Só até aqui tá bom, porque não melhorou muita coisa não, viu? Tá mais pra frio do que pra quente. E aí, Darleide? Pois é, por enquanto a gente vai ficar aí na expectativa se vai aquecer esse negócio. Pelo menos estamos aqui oferecendo para você a oportunidade de pensar, de repensar, de pedir a revista Sem Tabus. Mas nós vamos para o intervalo e na volta tem arte com Carina do Canto. O que será que ela vai fazer? É daqui a pouquinho que a gente volta com você. Até já. Sem perder tempo, nós vamos fazer arte agora, especialmente um porta-retratos para os casaizinhos românticos. Roda a vinheta. Com ela, Carina do Canto, que já está aqui comigo, do meu ladinho, e as fotinhos que ela escolheu foi nada mais, nada menos, claro, do que ela e o seu amado Nelson. Já estão casados há quanto tempo, amiga? 21 anos. Menina, eu conheci o Nelson solteiro, Magrinho. foi casar, voltou com você e aqui estamos juntos esse tempo inteiro. Tinha muitas na fila interessadas, mas eu estou aqui até hoje. É verdade. O Nelson, gente, um dia a gente foi fazer um passeio para o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Mas eu estava nesse. Ela estava junto. E o Nelson era chamava tanto a atenção, eu já ia dizer tão bonito. Marita assim, mas vamos junto, amor. Aí ele chamava tanto a atenção, você lembra? Que elas ficavam. E a Karina se aproximava. Vamos, amor. Tô tranquila. Super delicada, nem. Era engraçado que eram umas senhorinhas, né? Mas turistas. Umas turistas, mas elas assim. lamento, ai, lindo. já tem dona.
Vamos, querido. Vamos fazer então um porta-retrato para colocar fotinhos bonitas como essas aqui? Isso mesmo. E aí chega aquela coisa, né? Ai, não tenho porta-retrato, eu tenho que dar um presentinho, eu quero colocar uma foto do meu amado, minha amada, né? Então Ele eu tá tenho, diferente. né? Aham. É uma coisa mais criativa, diferente. Achei que tem uma pegada assim bem jovial, bonita, Uhum. né? Gostei. Então, ó, o que a gente precisa? Uma moldurinha. Esse aqui até tem uns furinhos, se você quer pendurar, né? Geralmente a gente coloca alguma coisinha. Eu tenho feito quadrinhos, enfim, até como aquele que eu trouxe ali, o Love, né? Eu posso também adaptar aquele, no caso eu tenho essa moldura, né? E eu quero colocar foto. Então, o que a gente faz? Primeiro, vamos trabalhar com MDF. Então, o que a gente faz é passar um verniz acrílico, aquele à base de água, que não tem cheiro e seca bem rapidinho. Eu já trouxe, eu tenho envernizado. Depois, é importante que você lixe essa parte para ele ficar mais lisinho, assim. Se você passar o dedo, ó, Darleide, fica bem diferente. Olha um e Aham, outro, aqui né? áspero, Mais e aqui áspero. lisinho. Então fica mais um aqui acabamento tá mais madeirinha bonito. bruta, né? Isso. Então, por isso eu também preciso passar um verniz aqui, né? Porque senão ele fica mais áspero e eu vou pintar aqui em cima. Então, o que a gente vai fazer? Aquela nossa técnica de escurecer a madeira. Eu já tenho aqui as minhas tintas. Então, eu molho uma esponjinha de cozinha só um pouquinho, tá? Umedeça essa esponjinha, eu te passo a dica, molha se você tiver um borrifador do lado de trás. Não pode ficar muito molhada, nem muito seca, porque senão ela não desliza. Então, o que eu faço? Isso aqui, ó. Rapidinho. E aí, eu já tenho, então, toda essa parte aqui. Vou passar aqui também. Se você vê, tá muito clarinho, tá? Então, esse é o momento de você tingir sua madeira. Não posso, tipo, deixar secar e passar de novo. É uma passada só, tá? Bom, deixei para secar ali. E aqui eu já trouxe esse bem adiantadinho, tá bom? O que eu quero fazer? Bom, se eu quiser uma foto, por exemplo, né? Vamos supor, uma fotinho em pé. Esse é menorzinho, aquele dá para pôr de qualquer forma. Ou se eu quero colocar assim, aí você vê, posso até colocar duas, né? Vamos fazer em pé? Vamos. Aí eu pego uma fita e eu meço mais ou menos, vamos a pegar como medida a própria foto, ó. E eu meço aqui, passo uma fitinha, porque eu vou pintar só um ladinho. Posso pintar aqui, eu posso pintar aqui. Eu vou usar esse aqui, tá? Então, você mede com sua régua, ou se não, como eu tô fazendo, qualquer coisinha serve como referência, tá? A ideia é sempre fazer um artesanato que não te faça gastar muito, que você possa reciclar até alguma outra peça que você já tinha. Pode fazer esse mesmo trabalho com um porta-retrato comum que de repente, quebrou o vidro. Então, eu vou usar só o contorno, também pode, né? Aqui eu passo uma lixa bem... Só para colar melhor a fita e não vaza a tinta quando isso você mesmo. E aqui, ó, nesse cantinho também, viu? Que aí eu vou também querer pintar. Aí você escolhe. Eu quero pintar ou de branco, posso pintar de preto, posso pintar de beijinho, né? E até eu vou usar agora um beijo que cobre mais fácil, porque eu vou colocar depois um retalhinho de tecido. Eu lembro que para os 15 anos da nossa filha, da Ivana, a gente deu de lembrancinha. Ela só chamou os amigos dela, né, do colégio e tal. E aí a gente fez uma lembrancinha assim. Aqui a gente colocou juta. Então ela tirava uma foto daquela instantânea e presenteava com a moldurinha, né? E a fotinho que tirava com os amigos. Então essa é uma dica boa também para você presentear, para fazer de compromisso, noivado, né? E aí eu vou Todo pintar. mundo gosta de uma Todo peça mundo gosta, porque você tá na foto, né? É. Então o convidado tá com uma amiga, com uma pessoa que é especial. E depois, se caso quiser trocar, também pode, lógico, né? Mas acho que vale a pena. Aqui dentro eu vou fazer com um pincel, que é um pouquinho mais fácil para pintar aqui.
Sempre que você quiser fazer uma segunda de mão, terceira, seca primeiro, tá? E o secador de cabelo ajuda bastante nessa hora, para que fique mais bem pintadinho, né? Um acabamento mais bonitinho, tá? E aqui eu já poderia até passar o nosso secador. Vamos ver se dá para uma segunda de mão. Aí ele já está quase, eu já posso dar uma segunda de mão para poder Ô, pintar. Karina, se Oi. alguém pensar assim, eu já sei que eu vou fazer metade do quadro Uhum, de uma cor diferente. sim. Ainda assim é recomendável ter passado esse verniz mais escuro? Então, porque Ou ela aí poderia não passar, sabendo que vai Poderia. dividir e cobrir com outra tinta? eu não gosto muito da ideia de não tingir, porque o MDF dá uma cara de não acabado, Entendi. né? É uma madeira que não é bonita. Se fosse uma madeira, por exemplo, eu tenho essa moldura em um pinus. Tudo bem, eu até posso deixar, porque é uma madeira de verdade, Aham. né? No caso do MDF, E daria alguma diferença na cobertura caso não tivesse passado esse verniz nesta parte? dá. Não, aqui não. É isso que eu tô Aqui perguntando. não. Aí não daria. Mas aí, como eu queria combinar madeira com uma outra tinta, se eu deixasse ele no tom do Aham. MDF, Não, fica meio entendi, sem graça. entendi. Né? Mas é que eu achei... Agora aqui não interfere. Ok. Mas como eu fiz tudo, aí eu posso fazer mais curtinho, mais larguinho, porque uma vez que já decidi fazer, já foi, né? Perfeito. Bom, aí eu vou secar agora e a gente, depois que passou a tinta, você já vai passar o verniz, né? Seca rapidinho. E aqui já posso tirar a fita que a gente marcou, né? É tão rapidinho mesmo. Né? É bem rapidinho. Claro que fica um pouquinho fresco, mas... Claro, porque aqui a gente tá na TV. Não, ó. Aqui é pozinho. Aí eu vou te passar a dica. Esse é o pozinho de quando eu lixei. Então você pega um paninho, ó, e tira rapidinho. Eu até, quando fiz ontem, né? Pensei, ai, mas não, tudo resolve. Até se eu passar, por exemplo, com tinta aqui, como é tinta à base de água, eu já envernizei antes, eu posso apagar com um paninho. Então aí que tá bem melhor, né? Bom, e aqui, o que eu tenho, gente? Esse nosso retalhinho. Vamos ver, porque aqui tem que correr para que nesses 3 Isso aí é cola. minutinhos... Isso aqui é cola. Aí a dica, como você vai passar cola, aquela de escola mesmo, põe uma parte de água e uma partezinha de cola, tá? Mistura, aí você corta. Eu medi assim, essa parte interna, para saber onde que eu vou recortar, que fique bem certinho. Então eu posso fazer até com o dedo assim, ó. Como é um linho, ele estica bem, viu? Então não preciso ser muito justinha, Por que dissolve a cola na água? Para ela ficar mais... porque senão ela pode manchar. Entendi. Como ela se passar a fibra, né? Nesse caso, o linho que eu tô usando ou a juta, como eu usei no que eu te contei da Ivana, Fica manchado. aí ele pode manchar. Aí, gente, última dica, correndo. O que eu faço aqui? Eu vou medir aproximadamente 1 centímetro e pouquinho, que tem essa fita aqui, para pendurar a minha foto. Então, veja, onde que você vai colocar essa cordinha, tá? E aqui, olha, Varalzinho, né? é um De varalzinho. fotos. E ele é grosso, hein? Aqui, vamos ver se dá esses 2 minutos. Tô com medo de furar o dedo ao vivo. Aí, ó. Que bom que você virou. Essa É. semana eu confessei aqui no programa que eu só tinha feito uma doação de sangue na vida. É. Você é doadora de sangue? Bom, não sou. Sabe por quê? Eu já tive hepatite. Ah, então tá. Então não é porque Retiro eu não meu sorriso. quero.
Aí eu quero. Retiro meu sorriso. Minha Esse é um risada. assunto sério. Minha risada. Aí eu quero confessar que eu nunca usei uma furadeira. Ah, Nunca fiz. ter Isso aqui sabido. nunca. Vou fazer aqui com Quê? você um dia desses. Ai, agora temos pouco tempo, né? Aí, né? Ah. Ah. Ai. Não. Então, sabe que foi uma coisa que sempre eu até pensei, eu queria ter sido doadora de sangue. É, né? Mas, bom, por essa restrição, eu acho que agora passou tanto tempo da minha hepatite, quem sabe já até possa, né? É, nós não perguntamos isso à médica? Tem que perguntar. Perguntamos? Pode? Depois Nunca, de nunca nunca? mais? Onde é que eu estava quando ela respondeu isso? Né? Vai saber. Ali naquele sofá? Remoendo sua culpa. Ela... É, deve ter sido isso. Eu Tava culpada, pensando. Eliane. Tava pensando Abinal que que você nunca doou e eu que doei só uma vez. E eu não posso doar. E sabe o que o Também Aleixo não falava? pode? Que tem que ter amor no coração, tem que ter Deus, porque e assim eu e o Abinal fomos sumindo, consumidos pela culpa. Eu não posso por causa do peso. Peraí, que já termino Não pode aqui. Ela está terminando, fazendo varalzinho, vai Ai, vou colocar as cortar, fotos. peraí. Não O posso. Tiaguinho me emprestou a tesourinha dele. Tadinho. Coleguinha. Coleguinha emprestou. E aí, foi. Essas coisas só passam ao vivo. É que lá em comigo. casa tem uma furadeira dessa, mas dessa não, daquela bem grandona. E eu acho Não, assim eu não. muito Ah, não, eu não pesada. gosto daquela. Mas essa daí é delicada. Essa aqui é delicada. Meu marido tem uma dessa. E eu confesso que eu não fico nem perto. Não é? Não gosto. dá um medo Não aquela gosto. lá? É. Mas esse aqui dá. Entendeu, meninos? Por que eu Viu? uso? Não, é, Eliane, não faz Gente, sentido? Vamos lá. Você já usou uma... Olha, Eliane também não. Agora, uma independência, É, né? vale a pena esse investimento. Porque senão a gente tem que ficar esperando que o marido possa. E se não pode, né? Então, aí, olha, eu peguei uma foto da minha filhinha quando fez 6 aninhos. Essa foto só tem 12 anos, olha só. E aqui eu não consegui porque fiz na pressa esse buraquinho. Ah, não. Tenta de novo. Não, a Maíra não me deixa. Não, Maíra. Pode ir, então Todo vou. dia a bichinha, quando vai terminar a arte que ela não consegue, ela sai triste. Depois tu não paga a terapia dela. Verdade. Não, Ah, mas meu Deus. não, senhora. Enquanto eu tava A falando gente- sobre sangue, ela tava trabalhando. É. Ela A não gente parou de faz trabalhar. campanha pro programa e ela ainda É. reclama, você vê. Né? Não, mas é brincadeira, a Maíra sabe. Olha, Não tem, olha. gente. Ela Tem. demite a gente. Demite a gente. É. Se quarta, quinta que vem não tem a Marinha, eu já Já sabe. vão saber. Ai. Peraí. Peraí. Tá tudo certo. Gente, foi tão rapidinho o outro que minha unha tá muito curtinha, não consigo nem mexer. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Isso não acontece comigo, geralmente. Não, só toda quinta. É? Brincadeira. A tesoura do Tiaguinho não ajudou mesmo, mas ajudou, gente. Mas não Tadinho. reclame, quero que te... Aí, agora deu, sim. agora foi. Senão fica É inconcluso inacabado, isso, é. né? Ainda. Aí sim. Bom, aí, olha só, não ficar bonito? Eu amei. E se for essas fotinhos, então, que são instantâneas, fica mais bonito ainda. Ou você pode fazer, como fez hoje a Gabi, nossa assistente ali, mostrou pra mim que fez pro namorado dela. Você pode imprimir e recorta uma bordinha branca e simula ser Adorei. uma dessas instantâneas. Adorei. Acho que fica E eu uma, tenho um uma conjuntinho dica boa. desses... É, Isso aqui compra em É, armarinho, eu tenho um compra conjuntinho em dele. papelaria e é super baratinho e vale a pena porque você pode fazer várias composições. adorei mais uma vez, dona Karina. Está aí no vídeo para você Obrigada. seguir e aprender muitas artes com Karina do Canto. Tá ali, ó, carinadocanto.crat. Cari do Cara do canto. canto, vai ficar mais curto. Nós vamos e voltamos ao nosso intervalo e ainda tem perguntinhas suas para serem respondidas pela sexóloga convidada de hoje, Eliane Mello. Nós vamos e voltamos esperando você. Até já. Retomando por aqui o nosso assunto sobre falta de desejo pelo cônjuge, né? Esse que tem sido um assunto bem comentado, né? A nossa querida Eliane está com a gente aqui, sexóloga, tem recebido muitos casais chegando lá relatando, né? Esse frio no relacionamento. E a gente tem até o nosso termômetro aqui, mostra depois, né, produção? Depois a gente mostra ali, porque
chegaram várias interações e aí a Eliane vai até dizer o porquê. Ó, tá num ponto ali, tá no gelo, né? Será que subiu? Será que desceu ainda mais? Enfim, né, Eliane? Vamos saber um pouquinho mais daqui a pouco, né? Tem interações chegando até para trazer Hoje você é o contar dia pra gente algumas do coisas. anônimo. É, né? Sempre depois da intimidade, parece que ela não gostou. Fica pensativa, parece que fazemos por fazer. Talvez não tenha gostado mesmo. Por quê? Orgasmo se correlaciona diretamente com desejo. E eu costumo dizer o seguinte: o maior reforçador do desejo é o orgasmo. Então, se uma mulher está feliz sexualmente, se ela foi para essa relação, se ela teve muito prazer, fica registrado aqui no cérebro dela: foi bom e eu quero repetir. Mas se o sexo foi ruim, muitas vezes essa mulher não tem mesmo coragem de comentar. Ele colocou algo ali, ó, fica pensativa, né? Parece que fazemos por fazer. E aí eu vou lembrar uma coisa que é bem importante para a população brasileira, que é o seguinte: no Brasil, a relação sexual ela é muito penetrativa. Isso significa que os homens, eles percebem a resposta do corpo deles e eles já vão atrás de uma resolução. Só que o corpo da mulher é um corpo diferente. Então, nós deveríamos, enquanto seres humanos, aprendermos a ver a resposta de cada um para que, de fato, o relacionamento sexual valha a pena para os dois. Então, enquanto cristãos que somos, a gente precisa entender que a vida sexual feliz, satisfatória, com orgasmo, ela precisa existir para homens e para mulheres. E o primeiro passo para a gente resolver essa questão é sair dessa visão penetrativa e começar a curtir mais, fazer com que a pessoa goste do que está acontecendo, tocar, ser tocado, para que aconteça o orgasmo. Se acontece o orgasmo, a gente tem uma chance de marcar esse cérebro e falar assim: sexo vale a pena, eu quero repetir. E aí talvez essa cara de pensativa, de insatisfeita, mude para uma carinha feliz, que quer repetir. Conversar, né? Se ela não falar o que não tá gostando, ele não vai saber, né? Claro, dentro disso que você comentou, os homens principalmente têm que ter essa atitude e tudo mais, mas tem que ter essa conversa, esse diálogo, saber, ó, tal jeito, isso não gosto, isso eu gosto disso, não gosto daquilo, tal, né? Seria o ideal, a conversa. Nada é pior do que não falar. E aí vai continuar um achando que tá o máximo e o outro pior, né? Esse reflexo sexual não é nada grave perto de você não conseguir falar com uma pessoa que você jurou intimidade. Que intimidade? Nada é pior. Gabriela Servo, boa tarde. Assunto tão precioso, que bom que estão compartilhando. Casada há 17 anos, já vivemos várias fases do relacionamento e há alguns anos, com as buscas pelo conhecimento e aprendizado por aqui, sobe lá. Rufem os tambores. Por aqui, nosso relacionamento está quente. Muito e ela bom. é o quê? Aluninha, né? Aluninha. Olha aí. Tá explicado. Destravou geral. Tá explicado. Mais uma interação aqui pra gente. Vamos próxima. Eliane, não sei se você queria comentar, mas ali tá tudo bem, né? Não, mas eu acho importante comentar porque quando a gente olha, por exemplo, para o nosso termômetro ali, a gente fica triste pelo gelo, a gente precisa entender o seguinte: para a mudança do desejo acontecer, a primeira coisa é a percepção. Então, quantas pessoas, né, a partir desse programa, chegaram à conclusão de que, eita, não tá legal, preciso fazer alguma coisa. Então, quando a Gabriela comenta, ela está dizendo assim: eu já estive nesse lugar. Eu já passei por momentos que também foram difíceis no meu casamento, mas o conhecimento, ele foi capaz de trazer o quê? Uma liberdade, uma forma de eu enxergar meu casamento de um outro jeito e vivenciá-lo com mais prazer. Tem algo que a gente sempre falava e ainda falamos assim: você precisa pensar sobre isso.
Sim. E algumas pessoas se perguntam, mas como que é pensar sobre isso? É pensar mesmo. Pensar fazendo, pensar se movimentando, pensar se preparando, pensar no momento, pensar no dia, pensar em você, pensar no outro. Precisa ter esse pensamento para que você se construa internamente e esse desejo venha. Porque se você relega para o fim do dia, relega quando dá, é para se for possível, mas só ele que quer, você precisa pensar no seu desejo também. Ora, não é bom para você? E quando você diz assim sobre o desejo, o prazer máximo, né? Ele é marcante justamente porque o Criador, quando nos fez seres sexuais para uma relação, para relações sexuais, se não houvesse o prazer, não haveria repetição. Portanto, o prazer é para marcar que você vai querer da próxima vez. Se não está bem, se não está bom, se não está gostoso, obviamente você não vai querer repetir algo que você comeu da última vez. Horrível, não quero mais. Óbvio, o mesmo recurso se aplica, né? Mais uma interação de agora. Anônima. Boa tarde, trio que eu amo. Que coisa linda. Boa tarde. Sou casada e tenho uma dúvida. Só consigo ter desejo pelo meu esposo quando ele é gentil e companheiro durante o decorrer do dia. Mas se ele não tem essa postura, eu não consigo desejá-lo. É normal, Eliane? Então, a gente precisa entender que somos seres humanos. E a gente precisa entender também que casamento, ele não vai ser perfeito. E existe algo dentro da relação sexual que muitas vezes a gente acaba usando como uma moeda de troca, sabe? Eu tenho muito medo disso, a gente precisa cuidar muito desse aspecto. Porque vida sexual feliz não é uma moeda de troca. O seu marido, ele precisa te tratar bem porque ele é seu marido, não é porque ele quer uma relação sexual no final do dia. Você precisa estar ali com seu marido e querer ele porque ele é seu marido, não porque ele foi perfeito em todas as atribuições que ele fez. E eu não estou querendo dizer que você vai ser maltratada e você tem que sorrir. Não, eu só estou querendo que você entenda assim, a vida ela é dinâmica. E essa vida, muitas vezes, ela vai trazer momentos que são ruins. E eu preciso ter uma clareza para que eu não fique usando os momentos ruins como uma forma de punir o outro em função da minha tristeza, né? Então, o caminho é bíblico. O caminho é o seguinte, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, né? Então, quando você observa que seu marido fez algo que você não gostou, vai lá, comenta, diga que não foi legal, que você não ficou feliz com aquilo, resolva e resolva de verdade, para que vocês possam dormir felizes, sem ficar mastigando de novo, remoendo, sem ficar sofrendo algo que já foi resolvido. Geralmente a gente sofre por coisas que não foram resolvidas. Então, agora você pensa que se for um dia, porque um dia você vai ficar chateado. Sim, um dia você vai ficar assim, puxa vida, vai. E ok, agora é todo dia? Toda semana, todo mês? Quanto tempo vocês ficam chateados para ela, nesse período todo, ficar sem desejá-lo? E outra vez, se há um outro que faz uma provocação interessante, esse mal feito se desfaz, Quebra. né? E se for um homem de atitude, se for um homem que perceba, for um homem a quem ela comunique, e ele chega junto, desculpa aí, realmente foi mal. E aí vai ganhar você, não vai? Ou você vai ficar assim, não me toca. Mais uma. Vem cá, vamos conversar mais sobre esse assunto. Aproveita a presença da Eliane Mello, sexóloga. Segue a Eliane nas redes sociais. Fabi. Olá, queridos, tudo bem? Tudo bem. Sou casada há 28 anos e agradeço a Deus por tudo. Meu relacionamento tá quente, porque com esse frio, com certeza o melhor é se esquentar. Falou tudo, hein, Fabi? Muito bem. Legal. Friozinho, nada melhor do que estar mais juntinho, né? O frio ajuda a dar essa aproximada. Gostoso. Tem que aproveitar. Mais uma da Anônima. Meu casamento está frio. Meu esposo me chateia demais durante o dia e depois vem me procurar sem pedir desculpas. Tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que é o seguinte: o outro só faz com a gente o que a gente permite, né? Então, se existe ali um comportamento que sempre se repete, é muito importante que você sinalize: olha, é comum que você não me peça desculpas e eu me sinto mal. E a gente não tem que fazer as pazes com sexo. E por que a gente precisa falar isso a nível de Brasil? Porque aqui a gente tem, inclusive, músicas populares que são comuns, né? Que você briga o dia inteiro
né? Você briga o dia todo, mas quando chega a noite você está feliz na cama. Mas isso não é uma realidade. E nós somos educados pelo que ouvimos, pelo que assistimos, pelo que vemos. Então a gente precisa fazer esse contraponto e entendermos que não dá para viver uma vida brigando o dia inteiro e depois ser feliz na cama. Mas muitas pessoas aprenderam que as pazes devem ser feitas através da vida sexual. E não é assim. Inclusive, isso nem é bíblico, né? Então, resolva primeiro o problema que você tem, para depois você, de fato, conseguir se entregar sexualmente, ser feliz nesse momento e se entregar sem reservas. Porque se você for se relacionar sexualmente só porque o outro quer, porque é sua obrigação enquanto mulher, que isso também não é bíblico, você vai se machucar. E ao invés do sexo ser algo que reforce a intimidade, a conexão e o respeito entre vocês, vai ser um fator de enfraquecimento do casamento. Mas quando Paulo escreve aos casais, respondendo sobre que eles devam ter uma partilha, eles devam ter uma frequência, eles devam ter uma experiência sexual sem que se afastem, dá-se a impressão de que há alguma obrigação ali nesse aspecto em especial? É exatamente isso que a Eliane falou. Aquilo que a Eliane falou pra gente que é muito sério. Uhum. O Brasil, ele é um país colonial. Um país nunca se livra do seu passado. Isso é praticamente um destino. Na colônia, sexo é moeda. Sempre foi aqui. O escravo ganhava liberdade com sexo, o povo nativo fazia trocas com sexo. Você tem uma pátria por quase 200 anos que não vem mulheres de Portugal. Então, há uma relação muito grande de troca. Então, culturalmente, sexo é troca aqui. É moeda para tudo quanto é lugar. E ainda é. Ainda Não é. somos mais um país colonial, mas ainda é. Se vende com sexo. Vende-se, faz o carro parar, o outdoor, é a carona que você carro, consegue, picolé, que não consegue, sorvete. tudo. Você vai fazer um negócio. Pasta de dente. E essa relação de sexualidade, ela está muito, muito, obviamente, mais colocada dentro do universo feminino, que vai ter isso por ter sido colocado em um papel na história que não tem onde trocar. Então, o oprimido vai responder com isso. Isso é uma coisa muito importante. Mas isso é um ato, essas frases, elas geram um aspecto e estão conotando algo de desumanização. Da mesma maneira que a gente fala assim, olha, o problema não é só a mulher falar demais. Você vai ter um problema quando ela parar de falar. Exato. O problema não é o seu marido ficar querendo e você achar que o desejo dele é automático. Então, é assim, como se você tem uma expectativa de carinho, você tem uma expectativa de gentileza e ele não tem expectativa nenhuma. Chegar à noite, ele vai ter desejo automático. O problema não é ele te querer todo dia. O problema é quando ele não quiser mais. Aí você não troca mais. Se esse é o único recurso que você tem para trocar, agora você não vai ter mais troca. Aí temos um problema sério. E vocês não acham também que a gente tem um problema que assevera mais ainda, quando também não há essa comunicação para a resolução das questões que estão pendentes, né? Que essa mágoa que se acumula durante o dia, aí ele vai aparecer lá à noite, às vezes, não, gente, o que foi? O que aconteceu demais? Aí não continua em silêncio, ele não se resolve e também não tem sexo. Eu acho que se não tem uma coisa nem tem outra, acabou. Ou ele vai implodir. Ele vai precisar conversar muito severamente sobre isso. Acabou, não tem mais nada a ser feito. Porque se não tem nem o que é bom, o que dá uma explosão. Porque, gente, um prazer sexual é um negócio de uma explosão tão grande, se demorasse mais do tempo que demora, você morreria com o cérebro explodido. Sabe assim? Vamos à última. O último recadinho da Eliane? Fechou já. Acabando. Puxa vida. Eliane, o que dizer por último? 2 minutinhos. O que dizer por último, né? O desejo, ele é construído, e isso é uma coisa muito boa, porque a sexualidade, ela é plástica. Então, se você olhar hoje para você mesmo e falar assim, poxa, eu estou sem desejo. Primeiro ponto, se compare sempre com você mesma. Então, olha para trás e pense assim, como eu era antes? Quem eu era antes? Talvez precise aí de um resgate, né? De quem você era, das coisas que você fazia, da forma como vocês gastavam tempo juntos. E eu queria também pontuar algo bem legal, que é a forma como o homem muitas vezes enxerga essa vida sexual. Então, ao invés de criticarmos esse homem que muitas vezes teve um dia difícil e que depois, no final do dia, quer uma relação sexual, a gente deveria aprender com esse comportamento. Por quê? A vida ela não é perfeita. Nem tudo vai ser 100%,
Mas se no final do dia, apesar das dificuldades, da correria, se no final do dia, apesar dos problemas, você tiver um ombro para se encostar, um corpo para se aquecer e um prazer para poder ter, isso é muito bom. E o seu melhor e o seu maior órgão sexual é o seu cérebro, não é o seu corpo. Então tudo começa aqui, ó. Alimenta aqui que a resposta ela vai para o corpo também. Verdade. Obrigado, viu, Eliane? Obrigado. E vamos lá então mexer rapidinho aqui no nosso termômetro. Joga na tela aí pra gente, por favor. Vamos ver como é que ficou. Tá no telão? Tá lá na frente então, ó. Lá no telão. A enquete do dia fechou 50% frio, 10% mais ou menos e 35% quente. Então a gente sobe só mais um pouquinho. Deixa aqui no meio, ó. 50%. É isso? Pastor Aleixo. Há uma palavra que deve organizar a nossa vida no que diz respeito a destino, a projeto, a processos, ao futuro. E ela é prioridade. A grande pergunta que a gente tem que fazer em todos os momentos da vida é: o que tem sido prioridade? Veja, quando Deus falou com a gente, Ele falou assim: você vai se relacionar comigo? Então eu vou te dizer como que esse relacionamento deve ser. Ame a Deus de todo o seu coração, com toda a alma, com toda a força, toda. Ou seja, quando eu digo sobre você, essa prioridade é absoluta, absoluta. Aí quando ele fala do nosso relacionamento com o primeiro de todos os semelhantes, que é o cônjuge, ele fala, eles se tornam um. Ele diz, quando um homem ama sua mulher, ele ama o seu próprio corpo. É tão real que a esposa na Bíblia nunca é chamada de próximo, porque não é o próximo, ela é você. O esposo não é próximo, é você. A grande pergunta para você fazer é o que tem sido prioritário. Essa pergunta e a resposta dessa pergunta vai derivar todas as outras respostas. E a gente vai perceber que é ali que está a raiz e a solução dos nossos problemas.